Pai Celestial, muito obrigado porque nesta noite nós podemos chegar na Tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor nos alcançou. Somos agraciados pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, porque em Ti, Senhor, nós temos alcançado muito além daquilo que temos pedido, pensado ou imaginado, Deus. Obrigado por esta noite, obrigado por este tempo, Senhor, que podemos cultuar e celebrarmos o Teu nome e mergulharmos na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa reunião de imersão, a todos vocês que estão aqui no templo conosco, nossa gratidão, mais uma vez aos nossos músicos, que de forma tão maravilhosa têm nos conduzido a celebrarmos, a adorarmos a Deus. Muito obrigado pela vida de todos aqueles que estão aqui também colaborando com esta transmissão. Obrigado ao Cristiano, Keno, Cláudia, Rodrigo, Rafael, Lucas. Obrigado pela vida de vocês. Obrigado a você que está aí conosco mais uma vez, queridos. Esse tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de muita aprendizagem e de crescimento na presença de Deus. Temos desenvolvido algumas formas, temos desenvolvido uma maneira de chegar até você para juntos mergulharmos nessa nossa reunião de segunda-feira. É uma reunião que nós denominamos de imersão, né, na qual nós mergulhamos na palavra de Deus, mergulhamos naquilo que Deus tem para falar conosco. Temos meditado há alguns dias, temos meditado algumas semanas, desde o início deste ano, sobre tudo isso que Deus está fazendo e conversado um pouquinho sobre a graça. E hoje eu vou dar continuidade nesse estudo e eu quero, talvez eu não vá aprofundar algo hoje aqui, mas eu quero conversar um pouco com você, quero trazer alguns pensamentos, quero, junto com você, mergulharmos em algumas coisas que nós já temos falado aí neste semestre, né, neste primeiro semestre, e quero convidar você, querido, você que não assistiu às outras ministrações, nós temos aí desde o início do mês de março, se não me engano, né? Março, abril, desde que começou a pandemia, 22 de março, nós temos salvo na nossa página do Facebook e também no YouTube. Então, você pode acessar lá, aba Rio Mafra, e você pode assistir às nossas reuniões de imersão, assista todas elas para que você possa também entender um pouco mais daquilo que nós estamos conversando. Esta semana, queridos, nós estamos numa semana muito especial para nós aqui da Comunhão Cristã Aba de Rio Mafra, porque nesta semana nós estamos comemorando 18 anos aqui em Rio Mafra. Então, há 18 anos atrás, no dia 25 de maio, iniciava-se este projeto, esta igreja local, né? A igreja em si, ela tem quase 2000 anos. Ela iniciou-se com um jovem carpinteiro, filho de Deus, chamado Jesus Cristo. É Ele quem deu origem a esta igreja, não apenas a esta igreja local, mas há muitas igrejas
espalhadas aqui por esta cidade e pelo mundo. Mas como igreja local, né, como esse projeto, nós iniciamos no dia 25 de maio de 2002, né? Esse projeto iniciamos como comunidade Reviver, ali logo na saída da ponte, a entrada aqui para Rio Negro, juntamente com a pastora Laor, pastora Estela, pastora Kelly e eu, viemos para cá para começarmos e trazermos projeto que no início, que nos chamou a atenção, uma palavra que está lá em Isaías, que se intitula Kadashá, eis que faço algo novo, eis que faço algo novo. Esta palavra soou no coração do pastor Alaor, soou depois nos nossos também, para que viéssemos aqui e iniciássemos, então, não algo que pudesse substituir ou algo que pudesse concorrer com outras igrejas, não, jamais foi a nossa intenção. Mas a nossa intenção foi somarmos esforços, virmos para cá, nossa cidade natal. Eu sou rionegrense e nascido aqui em Rio Negro, criado em Mafra, então Rio Mafra está no meu coração, Rio Mafra também na vida do pastor Alaor, e algo nos trouxe para cá, né? Depois de um tempo o pastor Alaor mudou-se, né? Foi para os Estados Unidos, enfim, hoje está lá em Jaguariaíva. Se estiver nos assistindo, grande abraço, pastor Alaor, obrigado pela sua cooperação, né? Pela sua, por tudo aquilo que o pastor e sua família fizeram aqui nesse ministério. E como estava falando, então, o projeto do Kadashá, eis que faço algo novo, entendemos da parte de Deus de vir para cá, de começar, como eu falei, primeiramente começamos como comunidade Reviver, dando esse início, mas logo de imediato, no mês de agosto, estivemos em julho ainda, né? Estivemos em contato com a Comunhão Cristã Aba de Curitiba, tivemos a nossa primeira cobertura e começamos a caminhar juntos e a desenvolver esta aliança, né? E hoje então estamos aqui como Comunhão Cristã Aba de Rio Mafra, né? Localizados aqui em Rio Negro. Aba, para quem não sabe, Aba não é uma sigla, né? Esses tempos atrás eu fui fazer uma formatura e a mestre de cerimônias, quando me apresentou, disse: está aqui o pastor Leandro, da Comunhão Cristã ABBA, né? Ela achou que era uma sigla, mas Aba significa papai, pai. Então, estamos aqui porque entendemos que o nosso Pai, o nosso Deus, que não é apenas o nosso Deus, mas que é o meu Pai, é o seu Pai, Ele deseja se relacionar conosco. Então, o nome, né, Aba, tem a ver com isso, esse entendimento de que Deus, Ele deseja se relacionar com o ser humano. Deus, Ele deseja ter comunhão com o ser humano. Deus criou o ser humano, ontem falava no culto, né? A sua imagem e a sua semelhança. E o fez desta forma porque desejava, porque queria ter comunhão, não porque necessitava, né? Vimos esses dias atrás aqui na nossa reunião de imersão que Deus é completo em si mesmo. Então Ele não necessitava, mas Ele desejou, né? E ao desejar, na sua soberania, Ele criou a nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E na sua soberania, Deus é tão soberano, eu acredito tanto na soberania de Deus, que Ele escolheu dar a nós, em sua soberania, o livre-arbítrio, né?
esta possibilidade de termos o nosso livre-arbítrio. Isso me chama a atenção porque isso não tira de Deus a soberania. Ele, na sua soberania, Ele entregou a nós esta capacidade. E ao entregar a nós esta capacidade de escolhermos, porque Ele nos amou, a Bíblia diz que de tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus cria o ser humano e coloca no ser humano esta capacidade de escolha, de livre-arbítrio, Deus, Ele permite que o ser humano, ao escolher, ao colocar diante dele o seu desejo, né? a sua livre escolha, quando Deus coloca no jardim do Éden, no meio do jardim, uma árvore e diz: Adão, Eva, vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, mas da que está no meio do jardim, vocês não devem comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. O que Deus estava fazendo ali? Deus estava colocando uma opção, Deus estava permitindo ao homem, na sua soberania, Deus estava dando ao homem esta capacidade de escolher viver com Ele ou não. Queridos, em Adão, nós, raça humana, escolhemos viver distantes de Deus. E durante anos, durante milhares de anos, aproximadamente aí 4.000 anos, o ser humano viveu separado de Deus, tendo comunhão com Deus apenas de forma restrita, de forma reduzida. Mas, há 2.000 anos atrás, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para devolver a nós esta escolha, para devolver a nós esta possibilidade, agora de vivermos novamente em comunhão com Ele. E o mais interessante é que Ele deu. A graça fala daquilo que Deus nos dá. Se Deus estiver pedindo algo para nós, isto é lei. Mas quando Deus nos dá algo, isto é graça. E Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo. E a vida estava nele. E todos quanto o recebermos, fomos também feitos filhos de Deus. Aleluia. Isso é graça, queridos. Isto é graça. E nós estamos falando, durante algumas semanas, durante algum tempo, sobre esta graça, este amor imensurável de Deus, ou que não se pode mensurar, este amor infinito, este amor grandioso de Deus para com a humanidade, ao ponto de Ele mesmo se dar. Ontem, você que não assistiu ontem, você que não participou ontem do culto, assista a mensagem do culto de ontem, você vai entender muito daquilo que eu estou falando aqui hoje. Deus, então, Ele se dá para que, por meio de seu Filho, eu e você pudéssemos agora recuperar ou ter novamente a imagem de Deus estampada dentro de nós. Isto, queridos, é graça. Isso é favor imerecido. Isso é algo que Deus faz em nós. Mas o que eu gostaria de conversar um pouco hoje está lá em Judas. Hoje o dia foi bem corrido, Rodrigo? Não deu nem tempo de colocar aí os versículos. Mas faça um exercício aí na sua casa, você que tem a sua Bíblia, pegue ela
e ache lá o livro de Judas. Pastor, mas Judas não traiu Jesus? Judas traiu Jesus, mas tem um outro Judas, né? O Judas que ficou conhecido é aquele que traiu, mas tem um outro Judas que permaneceu fiel, que permaneceu unido, que permaneceu no propósito, e este Judas escreveu um livro, está lá no finalzinho da Bíblia, antes do livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro, antes de Apocalipse está o livro de Judas, e tem um capítulo só. Então Judas, eu vou dizer aqui capítulo 1, mas na realidade não tem nem capítulo, porque é um só. Vamos ler o versículo de número 4. Vamos ao 3, vamos começar com o 3. Judas, capítulo 1, né? Vamos colocar assim, mas é capítulo único, né? Só tem um, versículo 3 e o 4. Você que está manuseando a sua Bíblia encontrou? Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Olha o que Judas está colocando aqui, né? Ele estava ansioso por escrever acerca da salvação, mas ele sentiu que era necessário escrever-lhes para que batalhasse de uma vez por todas pela fé que foi confiada aos santos, né? Quem são os santos? Aqueles que alcançaram, aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Eu e você, que entregamos a nossa vida a Ele, nós somos santos, né? Porque Ele nos santificou. Olha o que diz agora o versículo 4. Ele queria escrever sobre a salvação, mas ele disse, olha, eu senti que era necessário escrever insistindo para que batalhássemos, né, para que lutássemos pela fé que foi confiada aos santos. Versículo 4, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Amém? Queridos, quando nós falamos sobre a graça, quando nós falamos que Deus, Ele nos amou de uma forma maravilhosa e Ele estendeu a sua mão para nós, em que Cristo Jesus morreu por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Quando estudamos sobre este assunto e aprendemos que pela graça nós somos salvos, não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós fazemos. Quando nós aprendemos que Jesus, Ele tirou o pecado do mundo, quando nós aprendemos que Jesus, ao dar a sua vida e ao ser crucificado, os pecados da humanidade foram lançados sobre Ele, e quando nós aprendemos que quando nós estamos em Cristo Jesus, Deus olha para nós e Ele nos vê santos, perfeitos, porque estamos em Cristo Jesus. Algumas pessoas olham para esta graça, olham para tudo isso que nós estamos colocando e que não somos nós, mas o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. E como disse Judas aqui neste texto, algumas pessoas olham para a graça de Deus, olham para o fato de Jesus ter tirado o pecado das nossas vidas, como se isto fosse motivo, como se isto fosse uma permissão
para pecarmos, como se isso fosse uma permissão para fazermos aquilo que simplesmente desejamos, ou como se isso fosse uma permissão para que vivêssemos de forma, uma libertinagem, né? E não é isso, queridos. Pelo contrário, a graça, ela não é uma permissão para pecarmos, mas a graça, ela tira o pecado de nós, de modo que nós já não precisamos mais do pecado nas nossas vidas, de modo que nós já não mais necessitamos viver na prática do pecado, de modo que nós já não mais precisamos andar em pecado, já não mais precisamos viver pecando. A graça é para nós o combustível, é para nós um novo nascimento, é para nós a conversão, é para nós sermos feitos nova criação, e segundo disse Paulo, feitos nova criação para boas obras. Então, a graça de Deus, queridos, é o amor de Deus estampado nas nossas vidas, para que eu e você possamos produzir o fruto do Espírito, para que eu e você possamos viver esta vida digna de filhos de Deus, e não uma vida de pecado, não um amor ao pecado, agora eu estou na graça, agora eu estou... Agora eu entendi que não é o pecado que me leva para o inferno, então eu posso fazer o que eu quiser. Você pode fazer o que você quiser. Paulo diz isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Na graça, queridos, e quando eu descubro essa graça sobre a minha vida, e entendo que a graça, para mim, é de graça, mas a graça custou um alto preço. A graça custou a vida de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos aqui atrás do nosso púlpito, eu não sei qual que é a imagem que está ali na câmera, Rodrigo. Se você conseguir focalizar todo aqui, né? Nós temos aqui atrás do nosso púlpito uma cruz. Esta cruz serve para nos lembrarmos da nossa vitória. E a nossa vitória foi alcançada na cruz, quando Jesus deu a sua vida. Então aquilo que para mim é graça, aquilo que para mim é de graça, custou a vida do Filho de Deus. Então quando eu olho para a graça e entendo que essa graça é liberdade para fazer aquilo que eu quero, para pecar, para viver do modo como eu quero, eu estou menosprezando aquilo que Jesus fez por mim. O pecado não me leva mais para o inferno, porque Jesus tirou o pecado do mundo. O que leva o ser humano para o inferno hoje é rejeitar a graça de Deus sobre a sua vida, é rejeitar o amor de Deus sobre a sua vida, é rejeitar o Filho de Deus. Mas quando eu uso desta graça, quando eu uso deste amor de Deus, eu estou menosprezando aquilo que Jesus fez. Lá em Romanos, Paulo diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Olha que isso não é novidade, isso não é coisa do nosso tempo.
Já no tempo de Paulo, já quando Paulo estava escrevendo, os romanos, colocavam essas questões, de modo que Paulo teve que escrever: olha, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos, versículo 2, para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 15, capítulo 6, versículo 15. Que diremos, pois, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Havemos de pecar, então, não estamos mais debaixo da lei, não existe uma lei sobre as nossas vidas, não existe mais aquela imagem, que existia de um Deus punitivo, não. Então o que vamos dizer? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Está aqui Romanos 6,15. Que diremos, pois, havemos de pecar? Não. Não. Não, queridos. Então a graça sobre as nossas vidas, queridos, em momento algum é para nós razão, motivo, desculpa para nos entregarmos ao pecado. Paulo diz: nós já morremos para o pecado. O pecado já não deve mais fazer parte da nossa história, da nossa vida. Mas, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele nos dá a receita de como vivemos. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo, vontade. Versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem entre si, para que não façais o que quereis. Então, como que nós vamos usar da graça como liberdade, como desculpa para vivermos no pecado? Não. Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Paulo está dizendo, você não está mais debaixo da lei. Então você não precisa mais destas coisas sobre a sua vida. Versículo 19, ele cita uma lista, de obras da carne. Quais são elas? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Então, eu e você, queridos, não devemos mais nos sujeitar à nossa carne, não devemos mais nos sujeitar à obra da carne sobre a nossa vida. Mesmo que não haja lei sobre nós, mesmo que não sejamos, por causa destas coisas, punidos, mas principalmente por isso. Imagine, querido, você está casado, você tem a sua esposa. Por que você não trai ela? Por que você não adultera? Porque se ela descobrir... É por isso? Não. Você não adultera, ou pelo menos não deveria adulterar,
porque você ama ela. E porque ela te ama. Então você não vai fazer isso. Você não vai adulterar. Assim também no nosso relacionamento com Deus, queridos. Se nós vivemos para Ele, se nós o conhecemos, se nós relacionamos-nos com Ele, por que então vamos fazer aquilo que é contrário à nossa nova natureza? E qual a nossa nova natureza? A nossa nova natureza é boas obras. É o que está mais adiante, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, você é livre para praticar estas coisas. Que coisas? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então a liberdade que Deus nos dá é para podermos viver e desfrutarmos e praticarmos o fruto do Espírito, e não para fazermos aquilo que não convém, aquilo que não faz mais parte da nossa natureza. Nós somos nova criatura, nova criação. Então nós não pecamos mais por medo de que, se pecarmos, Deus virá e nos castigará, Deus virá e nos repreenderá. Não, nós não fazemos mais isso, porque nós entendemos e nós conhecemos o amor dele sobre as nossas vidas. Aleluia. Quando nós éramos crianças, os nossos pais, eles nos colocavam ameaças, eles nos colocavam regras. Não era assim? Nós fazemos isso com os nossos filhos, né? Dizemos: filho, não suba no sofá, porque se você subir no sofá, eu vou, te castigar. E por que nós fazemos isso? Para que ele não caia do sofá, para que ele não se machuque. Então nós colocamos uma regra, nós colocamos uma lei para os nossos filhos. Nós dizemos: filho, não faça determinada coisa, filho, não suba nessa escada, filho, não suba na janela, filho, não suba no telhado, porque se você subir... Mas à medida que nós crescemos, ou que os nossos filhos crescem, nós como pais não temos mais a necessidade de colocarmos esta regra, esta imposição sobre eles. Dizer: filho, imagine, está ali o Cristiano, adulto, imagine o pai do Cristiano chegar para ele e dizer: filho, Cristiano, não quero que você suba no sofá. Precisa o teu pai dizer isso, Cristiano? Não. Então ele pode subir no sofá e pular à vontade, porque o pai dele... Não. Ele amadureceu, ele cresceu. Ele está num novo nível. Hoje ele entende, né? Se um dia for necessário ele subir no sofá para alcançar alguma coisa, ele vai subir, mas não é essa a prática na vida dele. Mas o pai dele não precisa mais chegar para ele e colocar isso como uma regra, como uma lei. Queridos, assim também Deus, durante algum tempo, Ele colocou regras, Ele estabeleceu leis, para que a humanidade andasse nestas leis e nessas regras. Mas aí veio o tempo da maturidade, o tempo da graça, em que nós podemos viver agora um novo e vivo relacionamento com Deus. Aleluia. Eu e você vivemos, queridos, leia o livro de Gálatas, você vai entender o que eu estou falando. Eu e você vivemos esta nova realidade, nova criação. Então, hoje, eu e você
fomos feitos nova criação para vivermos e fazermos e cumprirmos em nós o fruto do Espírito, para praticarmos boas obras, para praticarmos aquilo que é correto, para praticarmos o amor, para vivermos isso. Olha o que diz Gálatas 5,14. O 13, né? 13 depois do 14. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Algumas semanas atrás eu falei, Deus, Ele não necessita que nós sirvamos Ele, porque Ele é completo. Mas nós servimos os nossos irmãos, nós servimos os seres humanos. O versículo 14, então, Gálatas 5,14, diz assim: toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o meu irmão, quando eu amo, aquele exemplo que eu dei, né? Quando eu amo a minha esposa, eu não vou adulterar, eu não vou trair, eu não vou fazer aquilo que desagrada a ela, eu não vou agir de forma a magoá-la, mas eu vou fazer para ela tudo que eu posso, para que ela seja a pessoa mais completa, mais feliz, para que ela tenha ânimo. E assim, queridos, é no nosso relacionamento com Cristo, com a igreja e com Deus. Então a graça nos permite viver este novo nível de relacionamento, e não para que possamos rastejar pelo pecado ou rastejar na lama, não. Então Judas escreve e diz, olha, alguns homens ímpios que convertem de solução ou que tornam em libertinagem a graça de nosso Senhor e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amados, então primeiramente isso fala do quê? De entender a graça como liberdade para fazer aquilo, coisas erradas, mas isso também fala de fazermos coisas entendendo que por estas coisas nós estamos agradando a Deus, quando na verdade o sacrifício de Jesus foi perfeito e por si só ele agradou a Deus. Aleluia. Você, querido, em Jesus, você é perfeito, você é completo. Em Jesus, você não tem necessidade de coisa alguma. Você não tem necessidade de coisa alguma. Você é completo. E não é maravilhoso? Algumas pessoas acreditam que para alcançarem a felicidade, elas precisam se casar, precisam de um carro novo, precisam fazer uma viagem, precisam fazer isso e aquilo. E o nosso mundo hoje vive em torno disso, da busca da felicidade. As pessoas casam-se para encontrar no casamento a felicidade. As pessoas mudam de emprego para encontrar no novo emprego a felicidade. As pessoas mudam de casa para encontrar na nova casa a felicidade. As pessoas fazem uma viagem para encontrar na viagem a felicidade. Mas eu e você, queridos, em Jesus nós somos completos. Aleluia. E não temos falta de coisa alguma. Você acredita nisso, querido?
tudo, tudo o que eu e você necessitamos, nós temos em Jesus. Eu quero caminhar para a conclusão desta meditação, desta noite, como eu falei. Hoje eu queria trazer apenas alguns pensamentos, para que você possa vivenciar, para que você possa entender tudo aquilo que nós estamos falando, para que você possa compreender que a graça não é de graça, porque Jesus morreu para que nós pudéssemos vivê-la. A graça é o amor de Deus externado a nós, para que possamos viver uma vida santa, correta, digna, e para que possamos produzir boas obras. Não para pecarmos, não para nos sujeitarmos novamente à lei, não para nos sujeitarmos novamente a ordenanças, não. Eu não preciso mais destas ordenanças sobre a minha vida para entender como eu devo agir, porque agora o Espírito de Deus habita em mim. Aleluia. Então eu não preciso mais de regras, eu não preciso mais de normas, porque agora o Espírito de Deus habita em mim e eu estou crescendo. Eu estou crescendo. E é esse o nosso desejo, querido. Esse é o nosso desejo. Que você que está aqui, você que está na sua casa, o nosso desejo é que você cresça, ao ponto de não necessitar mais de regras, de normas, de estatutos sobre a sua vida, mas que você possa desfrutar da graça abundante de Deus sobre você, que você possa viver esta graça para produzir no reino de Deus. Queridos, quando nós entendemos isso, quando você entender isso, parar de lutar com o pecado, mas entender que você é feito nova criação para amar e para viver o amor de Deus sobre a sua vida, querido. Sua realidade muda, o seu casamento muda. Quando você entender que você no seu casamento, você não está ali cumprindo regras, normas, não. Você está ali com liberdade para amar e para exercer esse amor e dar o melhor de si. Paulo diz: o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha que exemplo. Para dar o melhor de si. Quando a esposa entende isso, quando o marido entende isso, quando nós, filhos de Deus, entendemos isso na nossa vida, queridos, o nosso nível de relacionamento, nós passamos a andar no Espírito e não mais satisfazer as obras da carne. Agora, a carne, você não se livra dela enquanto você está aqui nesta vida, infelizmente. Então, você não pode dar lugar à sua carne. Por isso que a gente insiste: venha estar aqui no templo, venha estar conosco, participe da reunião, estude a Bíblia com a gente. Por quê? Porque quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, menos lugar a carne
nós damos. Isso não é automático. Mas isso é o princípio, isso é o começo. Quanto mais nós nos concentrarmos, porque a nossa carne, querido, deixa eu falar uma coisa para você agora. A nossa carne, ela tem anos de experiência à frente do nosso espírito, porque nós nascemos de novo, aí alguns com 12, 15, 20 anos, e a nossa carne, ela sabe nos manipular de forma sutil. Então, ela aproveita as circunstâncias para nos engodar, vamos dizer assim. Ela aproveita o seu cansaço, ela aproveita esse tempo que nós estamos vivendo aí de medo, de pandemia. Ela aproveita, né, a conduta de outras pessoas para ganhar espaço, ganhar terreno. Como assim? Você chega numa segunda-feira como esta, e aí você tem a oportunidade de vir para cá, ou enfim, de se concentrar aí na sua casa, mas a sua carne diz: não, você está cansado, você merece estender os seus pés, você merece descansar. E a gente acredita na carne, né? A carne, ela nos faz olhar para outras pessoas e dizer: ah, mas ele também está fazendo isso. E a carne aproveita a graça para dizer: olha, ele também está fazendo isso e não deu nada. E nós acreditamos muitas vezes na carne. E nos espelhamos enganosamente em pessoas que estão agindo de forma errada. Porque a nossa carne, ela nos leva a isso. Ela nos leva a isso. Ela nos seduz, ela nos engana. Então ela olha e diz assim: ah, mas para que eu vou me dedicar? Por que eu vou fazer isso se o outro não faz? Ah, mas ele também está fazendo. E assim a nossa carne, ela vai nos manipulando. Ah, mas por que eu vou exercer o amor se ele não exerce na minha vida? Por que eu vou agir assim ou assado? E ela vem com sutileza trazendo palavra que que agrada a nossa alma. E nós vamos nos deixando seduzir por ela. E sutilmente nós vamos deixando o espírito de lado e satisfazendo a carne. Então, querido, eu quero te convidar, e é por isso que o jejum é muito importante. Algumas pessoas acham: ah, não, o pastor está falando sobre a graça, sobre nós não conquistamos as coisas pelo jejum. Sim, mas vamos entender verdadeiramente o que é o jejum. Jejum é quando nós olhamos para a nossa carne e dizemos: carne, você vai se submeter ao espírito. Você vai ficar hoje sem se alimentar. Você vai ficar esta semana, você vai ficar esse meio-dia, você vai ficar um dia, 2 dias, enfim. E você começa a submeter a sua carne ao espírito. Então aí está a importância do jejum. Quando você então começa a resistir a estas elucubrações, a essas sutilezas da carne na sua vida,
Porque às vezes nós olhamos e achamos que quando falamos da carne, né, estamos falando de pecados, grandes pecados, de coisas assim. Ok, também. Mas ela vem com sutilezas, ela vem nos mostrando, né, que olha, isso pode ser feito, é dessa forma, e nós vamos nos deixando seduzir. E acreditamos que temos o direito de seguirmos a vontade da nossa carne, e que isso não tem problema algum. Queridos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos imitá-lo. E por que ele diz que nós devemos imitá-lo? Filipenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Então, queridos, quando a nossa carne olha para aqueles que estão fazendo coisa errada, e diz para nós: olha, faça assim, haja desta maneira, haja deste modo. Qual deve ser a nossa resposta para a nossa carne? Eu vou imitar aqueles que estão fazendo o que é correto. Eu vou imitar aqueles que estão fazendo o que é certo, e não aqueles que estão fazendo o que é errado. Eu não vou imitar aqueles que estão pecando. Eu não vou imitar aqueles que estão fazendo coisas que não devem. Mas eu vou imitar aqueles que estão temendo e agindo segundo o Espírito. Assim é que nós devemos agir, queridos. Estas pessoas que nós devemos seguir. E não aqueles que vivem de forma errada. Andai no Espírito, diz Paulo, e não satisfareis as obras da carne. Meu convite para você, querido, nesta imersão, é mergulhe na graça de Deus, ao ponto de sentir vontade de fazer aquilo que agrada o Pai, aquilo que é digno, aquilo que honra o teu Pai, a viver esta vida, esta nova vida, de amor, de paixão pelo reino de Deus, e não de usar isso como argumento para fazer aquilo que não mais pertence à sua natureza de cristão. Amém? Feche os teus olhos. Aí onde você está. Domingo agora, antes de orarmos, queridos, antes de orarmos, domingo agora, nós estaremos celebrando então o nosso culto de aniversário. Nós estamos colocando aqui as cadeiras conforme a legislação municipal, dispondo aqui de todos os lugares. Então você é convidado para estar conosco celebrando os nossos 18 anos aqui, viu? Hoje as nossas cadeiras novas foram despachadas. A nossa oração é que a transportadora entregue até sexta-feira, para que no próximo domingo a gente já esteja com elas aqui. Eu gostaria muito de ver você sentado numa delas, é claro. Entendemos aqueles que estão dentro do quadro ali, quadro de risco, né? Então entendemos que você permaneça na sua casa e esteja ali, mas você que pode, vem estar aqui conosco celebrando este domingo, viu? Nós ontem alcançamos
o número, né, de 95 cadeiras já. Estão vindo 110 cadeiras, viu? E se você ainda não está fazendo parte deste momento, né, tem várias pessoas que estão presenteando a igreja, com uma cadeira, com duas, com três, enfim. Cada cadeira está custando R$135. A gente conseguiu assim um preço maravilhoso. Você vai ver quando elas chegarem aqui, que cadeiras lindas, né? E então nós queremos alcançar aí as 100 cadeiras, né? Encomendamos 110, mas gostaríamos de alcançar aí 100 cadeiras presenteadas à igreja. Então tem mais 5, né? Se depois dessas 100 aí tiver mais alguém que queira ainda, ok, temos mais 10 na reserva, né? Que estão vindo também. Mas se você ainda não está fazendo parte, né? E você gostaria de fazer, doando uma cadeira, 2, 3 ou 4, enfim, a quantidade que você quiser, entre em contato comigo, com o Rodrigo, né? E diga, olha, eu gostaria de doar ou de presentear a igreja com uma cadeira, com 2, com 3. Nós temos 5, né, dentro daquilo que nós gostaríamos de alcançar para presentearmos a igreja. Nós não estamos pedindo isso como uma oferta para você, porque nós já temos a condição de pagar todas estas cadeiras. Deus já nos deu, Ele já nos presenteou. Mas nós estamos fazendo isso como uma forma de uma oportunidade, né? E está sendo tão gostoso, né? Tão gostoso. Então, se você quiser fazer parte desse momento, presenteando a sua igreja, né, com uma cadeira, é R$135. Você não precisa dar aí nessa semana, você pode aí programar aí dentro das suas possibilidades, né? E fazer parte desse momento, dessa história. Está tão gostosa. E eu gostaria muito de te ver aqui no próximo domingo, viu, querido? Chegue cedo, vem estar conosco 19 horas, nesta celebração, nesse momento maravilhoso, em que estaremos comemorando aí já estava aí 100 e poucos anos, né? 18 anos, glória a Deus. Profeticamente já estava me vendo aqui velhinho, né? Todo mundo aí, glória a Deus. 18 anos, é uma história, né, querido? Estamos alcançando a nossa primeira maturidade, né? Primeira maturidade vem aos 18 anos. Estamos alcançando a nossa primeira maturidade. 18 anos. Creio que Deus tem um novo tempo a partir deste próximo domingo na história da nossa igreja, querido. Eu tenho uma palavra especial da parte de Deus para declarar, para trazer aqui no próximo domingo. Um novo tempo que se inicia, um tempo de maturidade. Tudo isso que nós viemos até aqui agora falando nesse primeiro semestre sobre a graça, é para que possamos chegar aos 18 anos com maturidade, num novo nível. Então eu gostaria que você estivesse aqui, querido, para ouvir esta palavra e para viver este momento conosco, momento de adentrarmos a maturidade. E não importa, querido, se você está aqui na igreja há uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Algumas pessoas estão aí com a gente desde esses 18 anos. E eu gostaria muito que você estivesse aqui, porque você faz parte dessa nossa história em Cristo Jesus. Feche agora os seus olhos. Pai Celestial, muito obrigado, porque o Senhor nos amou, e nos amou primeiro, nos amou incondicionalmente, deu a nós a sua graça por meio de Cristo Jesus. E eu agora, juntamente com os meus irmãos, podemos viver esta graça para te honrarmos, para podermos sermos verdadeiramente chamados filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai, este meu irmão, esta minha irmã que está na sua casa, que está no seu local de trabalho, este meu irmão, esta minha irmã que está aqui no templo conosco, que continue abençoado, continue sendo alvo, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito.
E assim como o Senhor tem nos surpreendido, Deus, como igreja, assim como o Senhor tem nos surpreendido como família, assim como o Senhor tem surpreendido a nós aqui, que o Senhor surpreenda, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, com grandes coisas nesta semana, Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Querido, que todo medo, todo embaraço, toda angústia, toda preocupação, tudo aquilo que paira sobre a sua vida, seja afastado agora, no nome de Jesus, porque você é livre, você é livre. Eu declaro que você é livre, querido. Eu declaro que você é livre de todo jugo que paira sobre toda a sua vida. Eu declaro que você é livre para celebrar. Eu declaro que você é livre para boas obras. Eu declaro que você é livre para frutificar no Espírito, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você é livre, querido. Você é livre. Você é livre, você é livre do pecado, você é livre dessas amarras, você é livre para viver um verdadeiro cristianismo que honra a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus esteja contigo aí, querido, que Deus esteja com a sua família. Mais uma vez, obrigado a todos aqueles que estão aqui no templo conosco, obrigado àqueles que estão nos assistindo. Rafael Franco, Juscelino e Romilda, que daqui a uns dias estarão já presencialmente aqui. Pastora Kelly, o Jacques, né? Que Deus abençoe a sua vida, Jacques. O Marlon que hoje estava testemunhando algo que Deus está fazendo ali na sua vida. Um grande abraço, Marlon. Rafael, Odilon, o Sérgio Santos, pastor Sérgio, ali da Comunhão Cristã de Curitiba, meu irmão Ledegar, tantas outras pessoas, né, que estão aqui conosco. Algumas já subiu ali, eu não consigo mais visualizar. Pessoas de perto e de longe, que o Senhor esteja contigo. Rafael Odilon pediu oração pelo filho. Vamos orar. Pai Senhor, Pai Celestial, Tu sabes o momento, Senhor, em que o filho do Rafael Odilon está passando, Deus. Tu sabes o que ele precisa nesta noite, Deus. E eu quero agora, Senhor, como igreja, unidos aqui com os meus irmãos, orarmos pela vida do filho do Rafael, Deus. Que a Tua graça, Senhor, que alcance ele aonde ele estiver, ó Deus, para trazer, Senhor, além daquilo que ele tem pensado, pedido, imaginado, para restaurá-lo, Senhor, para devolver aquilo que ele necessita nesta noite. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Receba aí onde você estiver, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Grande abraço. Mais alguém, Rodrigo? Mais alguma pergunta, algum comentário? Continue abençoado. Vamos estar adorando a Deus, vamos estar louvando a esse Deus maravilhoso. Rafael Pedro Souza, glória a Deus e paz, meu nobre. Saudades desse ministério. Paz, Rafael, que Deus esteja contigo aí. Olha aí, quantos Rafaéis, né? Glória a Deus. Que Deus esteja com vocês, queridos. Paz, amados. Vamos adorar, vamos adorar a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Domingo que vem, 19 horas, você que puder, esteja aqui conosco. Rua Bom Jesus, 236, no centro de Rio Negro. Você de longe, você que está dentro do quadro de risco, então nos acompanhe pela internet, 19 horas. E segunda-feira que vem continuamos aqui a nossa imersão no nome de Jesus. Vamos cantar.